Salve rapaziada, beleza? Sou o Thiago, também conhecido como Tigas aqui no cenário, sou cientista de dados em esporte eletrônico. Eu sou formado na área de TI, sou pós-graduado em ciência de dados e já faz mais ou menos uns 2 anos aí que eu tô atuando no âmbito competitivo de esporte eletrônico. Hoje eu sou cientista de dados aqui da Odic, eu trabalho com duas modalidades hoje em dia, né, que é Valorant e CS. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de uma situação que já vem ocorrendo com certa frequência no cenário. Recentemente a gente acabou vendo uma movimentação muito grande no Game Changers, né? Que foi justamente a transferência da Mandy aqui da Odic para a Loud, uma jogadora de extremo impacto dentro e fora de servidor. E isso já está virando uma coisa, não vou dizer corriqueira, mas já não é tão raro no Valorant. A gente tem o exemplo do MW saindo da Game Landers e indo para Vivo Cage, depois posteriormente indo para Fúria, e se a gente quiser pegar um exemplo um pouco mais recente, a gente tem aqui também da franquia, né, que é a dupla Saci e Pancada saindo da Loud e indo para Sentinels. Então, isso é uma coisa que impacta muito no dia a dia de um time, no planejamento futuro do time também. Então, cara, como que a gente pode lidar com isso? Como que uma org pode lidar com isso? Quais são os processos que ela pode tomar como trabalho para poder agir e responder a esse tipo de situação? Bom, acho que a primeira coisa pra gente falar aqui nesse vídeo, né, é o que de fato é um scouting. Então, basicamente, falando em termos do nosso cenário, né, um scout é um processo que basicamente vai trazer um conjunto de jogadores, né, pra gente encontrar um conjunto de jogadores que vai satisfazer ali um objetivo, né, um problema, vai suprir alguma falta ali da organização naquele momento. E sim, eu falei conjunto de jogadores, porque mesmo que você queira um jogador só, o scout ele vai te trazer um leque de opções, onde você vai ter que entender qual é a melhor opção no momento, e isso vai trazer N outros processos além da análise quantitativa que a gente vai até abordar aqui nesse vídeo. Acho que um ponto muito importante para você ter em mente é que você precisa definir muito bem o objetivo da organização ou do seu time naquele momento. Tá? Isso molda muito o trabalho desde o começo, desde a estruturação até a finalização daquele processo. Então é muito importante você ter em mente se você quer um core de pessoas, se você quer um time específico, né, uma peça, alguém mais agressivo, com muita habilidade, ou alguém que lidere em game, que tenha conhecimento de jogo. Então esse tipo de coisa molda bastante o seu trabalho. E aqui na Ótica a gente julga de extrema importância a gente definir e descrever o problema antes de começar a agir. Desde o início a gente já tinha noção da estrutura que isso ia ter, e é muito importante ressaltar que teve a participação de toda a staff, né? Desde indicativos quantitativos comigo, né, trazendo alguns números e algumas ideias, até, cara, o trabalho do nosso psicólogo Bagé, que logo já vai comentar um pouco mais sobre a visão dele, o acompanhamento do nosso coach durante todo esse processo, do que ele queria de noção, o que ele já queria trazer em uma jogadora, e também o suporte naquele momento do nosso manager, o Vicenzo. Então, acho que todo esse processo em conjunto ajudou bastante a gente ter um resultado muito bom, muito satisfatório. Bom, então falando um pouco mais da parte técnica já, né? Aqui na Ótica a gente mantém uma base de dados bem ativa dos dois cenários competitivos, né, tanto o inclusivo quanto o misto. Essa base a gente tenta manter o mais atualizado possível e com a maior cobertura possível, né? Então hoje em dia a gente tem dos dois cenários, tanto o TAR 1 quanto o TAR 2. Então tendo em mãos os dados já, né? Então é importante a gente entender por onde a gente começa, né? A gente começa sempre pré-processando tudo. Então não dá pra gente achar que, então já que a gente tem uma massa gigante de dados, é muito mais fácil a gente tomar uma decisão rápida. Na verdade, o nosso grande objetivo aqui é enxugar tudo isso, para a gente poder transformar o dado em informação, a informação gerar um conhecimento para a gente e toda a staff conseguir trabalhar em conjunto. E aqui na Ótica a gente inclusive já tem até algumas coisas pré-estabelecidas, né, como por exemplo o tamanho amostral. A gente tem noção, com cálculos baseados em coisas que já deram certo, em scouts que já deram certo, a gente tem noção e pré-definido antes da gente começar qual que é o mínimo de dados da quantidade de registros, né, que a gente julga necessário para poder dar uma confiança naquele dado, né? Geralmente numa margem de erro menor que 5%, então a gente tenta ser uma coisa bem precisa mesmo, né? Pode acabar escapando de 5% um jogador muito bom que começou agora, mas nosso intuito não é fazer mágica com o scout, né? Nosso intuito é tomar a melhor decisão naquele momento com as ferramentas que a gente tem. Bom, então, prosseguindo, né, o próximo passo, a gente entra de fato na área de começar a olhar para as stats, né, para entender o que a gente precisa naquele momento e qual é o tipo de perfil que vai se encaixar. E aí é uma coisa que é um assunto que gera bastante discussão no Twitter, que o pessoal começa a falar, tipo, o que é de fato uma estatística boa para você avaliar se um player é bom ou não, e tem gente que defende que é só kill, é só ADR, só dano por round.
E já de cara eu respondo que não é esse o tipo de scout que a gente faz. Inclusive eu acredito veementemente que, cara, só a CS, só a DR não consegue julgar de maneira correta o desempenho de um atleta. Então aqui na Odd que a gente já trabalha com métricas bem personalizadas, bem específicas. Então a gente começa a olhar, não, por exemplo, quantidade de kills, que seria uma coisa, um dado agrupado, um dado que praticamente está descrevendo uma consequência pra gente. A gente não quer saber a consequência, a gente quer saber as métricas de processo. Então o que levou aquele cara até esse tipo de número, né? Dito isso, basicamente esse é um processo não é linear, esse fluxo não é linear, a gente tem que entender que a gente tem que adaptar bastante esse tipo de coisa, e principalmente coisas como não só a kill, mas também a construção de uma jogada, né? Entender, se a gente tem, por exemplo, conteúdo de VOD, isso é muito importante, a gente tentar entender um pouco como o jogador executa tudo, mecanicamente, noção de jogo também, tomada de decisão, a gente começa a entender o que de fato é valioso pra gente, né? A construção do round. E basicamente esse é o fim, né, essa é a parte final dessa análise mais quantitativa, onde a gente tem indicativos de jogadores, jogadoras, né, para a gente poder atuar nesse scout. E daqui para frente é onde começa mais o conjunto de ciência de dados e psicologia, né? Esse seria, entre aspas, o pré-scout, indo para o scout de fato. E aí quando a gente começou a decidir qual jogadora de fato faria o tryout, e quando começou o tryout, aí que entra bastante o trabalho de psicologia, e aí o Bagé vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é o Lucas, também conhecido como Bagé, que o Tigres também já me apresentou aí. Tenho trabalhado com ele aqui na Odic há mais ou menos 4 meses, 4, 5 meses. Sou psicólogo de formação, tenho formação em psicologia do esporte pela Barça Innovation Hub, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental e também tenho especialização dentro da área de gestão de pessoas. Bom, aqui na Odic, né, a situação já foi apresentada aí mais ou menos pelo Tigres. E dentro dos esportes, que eu já estou trabalhando há mais ou menos 2 anos e meio, já passei por várias experiências desse tipo de adaptação e desse scouting, né, que a gente faz, que a gente tem que inserir um novo player. E na verdade, o scouting começa antes mesmo do jogador chegar na equipe, né? Porque a gente tem que entender quais são os valores do grupo, quais são as personalidades que a gente tem nele, e o que o pessoal tem como uma identidade dentro, né? Então a gente tinha que buscar alguém que se adaptasse fielmente a essas filosofias que a gente tinha aqui dentro, que a gente já tinha muito bem estabelecida. Então não bastava só a gente olhar para os números. Por isso que é um trabalho sistêmico, um trabalho de grupo, que é muito focado nessas duas áreas, né? Na parte dos dados e na parte psicológica, que é como a gente faz aqui na Odic. Nesse momento a gente permite também o pessoal conseguir participar disso, né? Obviamente o coach está sempre envolvido, mas as jogadoras também são apresentadas aos nomes que a gente tem e elas também dão as opiniões delas. É óbvio, a gente tem feedback de pessoas do cenário que a gente leva em consideração e que a gente inclusive aborda com os players para ter a perspectiva deles quando a gente traz eles para o momento do scouting. Bom, então conforme o Ticas já falou aí, a gente traçou uma visão do que a gente queria, a gente sabia mais ou menos o que a gente esperava de uma jogadora, o que o grupo também tinha como valores principais, e aí, indo ao mercado, né, a gente foi lá fazer as nossas compras, e a gente conseguiu scoutar uma pessoa, né, para o nosso time que a gente gostaria de levar para o tryout. E aí, o tryout, outras ideias. Já no tryout, cara, vou começar com uma coisa meio polêmica, porque eu não gosto de aplicar teste, tá? Eu não sou o cara que aplica teste, porque na minha concepção dos estudos que eu faço, de tudo que eu aprendi durante a faculdade, durante, né, outros cursos que eu fiz, eu percebo que o teste ele tem que vir junto com o conhecimento que você tem em cima da pessoa. Então não tem como a gente fazer essa leitura fria com o teste. Por isso que eu não costumo fazer isso. Mas eu costumo fazer outro tipo de avaliação. Eu levo em conta esse artigo aqui do Richard Mann, que ele fala muito sobre 6 tipos de fases que a gente pode observar dentro da personalidade da pessoa. Características, fases, enfim. Eu levo muito em consideração justamente a parte de introversão, extroversão, a parte interpessoal, ou seja, como que ela se relaciona com as outras jogadoras, como que o relacionamento se desenvolve, e também a parte de adaptabilidade, ou seja, ela entender o que o time quer e conseguir ceder para isso. E aí, conhecendo a jogadora, agora que a gente já tem um conhecimento e como ela já está no time, a gente pode começar a aplicar testes, né? A gente consegue aplicar algumas coisas
Eu costumo aplicar justamente uma tabela do AXE, né? Que seria das competências, das skills de atleta, da parte psicológica, é lógico, para a gente conseguir entender o que a gente pode reforçar, o que ela já tem como uma força, explicar para o jogador o que ele já faz muito bem, o que ele pode aprimorar e dar ferramentas para isso, né? A grande questão é a gente conseguir desenvolver esse jogador e integrar ele ao elenco. Essas são as partes que eu levei mais em consideração para que a gente pudesse fazer essa adaptação ser o mais natural possível. Nem tudo é sobre só adaptação e tentar gerar alto rendimento. Eventualmente a gente precisa também ser um suporte para essa pessoa. É muito importante que ela se sinta acolhida para fazer parte desse processo e também que ela possa dar feedbacks, porque a pessoa que está vindo de fora do time, ela também precisa e ela tem, obviamente, uma opinião sobre o time, como ele está sendo, e eventualmente traz uma luz para problemas antigos que a gente tem. Então, é muito importante a gente oferecer esse suporte, né? O suporte social, que nem o Christopher Brown fala muito nesse artigo aqui, que eu também levo muito em consideração para conseguir adaptar um atleta. Porque é muito importante, cara, muito importante que ela não tenha só esse suporte social, por exemplo, da família, que muitas vezes está distante, né? A gente vive aqui no ambiente da GH, da Game House. Então o pessoal mora aqui muitas vezes longe de casa, longe da família. E a gente faz esse acolhimento, né? A staff, as jogadoras em si. Então o suporte social, ele ajuda muito, muito. Ele é muito fundamental e às vezes ele é até esquecido, cara, que é um erro muito grande pra gente conseguir desenvolver um jogador com mais agilidade, cara. Então a parte dele se sentir à vontade e conseguir desenvolver relações profundas com os jogadores e com a staff é muito importante. A gente aqui, cara, preza como se fosse um pilar mais sagrado que tem. Então a gente foi muito por essa via também. Bom, e além de toda essa parte que o Bagé citou, né, a gente também tem algumas questões técnicas e táticas que logo que ela chegou, toda a staff começou a trabalhar em conjunto em cima dessas partes, né? Desde questões individuais, trazendo e isolando exercícios no Enlab, para a gente poder trabalhar detalhes de maneira muito específica, até exercícios mais um pouquinho mais generalistas, mas que também trabalhassem a questão coletiva dela, tanto dela interagindo com o time, quanto o contrário. Então, toda essa parte a staff trabalhou bastante em conjunto para poder adaptar ela o mais rápido possível à equipe. Bom, então como deu para ver aí, a gente preza muito por esse trabalho multiprofissional e na verdade em nenhum momento a gente deixa de conversar, né, aqui dentro, entre staff, assim, pra gente poder realmente evoluir o player e fazer um trabalho muito individualizado, velho. Bem como o Tigas falou, a gente tenta personalizar muito de acordo com o que a gente tem. E eu acho que essa é a principal dica, cara, entender o processo, o que a gente espera dele e o que a gente achou dentro desse processo, o que a gente tem, o que a gente precisa desenvolver. E acho que essas são as dicas principais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira, tenha clarificado algumas coisas, às vezes até dado uma ideia, né? E para os curiosos que simplesmente queriam saber como que a gente fazia isso. Então, nada aqui é em vão, a gente usa muito da ciência, a gente troca muita ideia, é um trabalho multidisciplinar. E acho que até por isso a gente teve um resultado tão bom, né? A gente está muito confiante, espero que vocês torçam por nós. E um abraço para todo mundo, espero que tenham gostado e vem mais por aí, hein? Pode esperar.